Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 6 de março, nós vamos meditar de Josué, do capítulo 19 ao capítulo 21, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Herança hoje de Simeão. Então estamos vendo, né, as heranças repartidas, né, a cada tribo, porque havia ainda muita terra a ser conquistada, e Deus disse para Josué: tu já está de idade avançada, tu já estás velho, Josué, faz esse povo entrar na terra prometida, faz esse povo herdar aquilo que prometi, né, aos seus pais. E aí Josué mandou eles fazerem, né, um apanhado e vai lançar a sorte, fazendo a divisão completa. Eu quero mostrar lá no meu perfil do Instagram e do Facebook, Rubenita Leão. Se você não me segue, segue lá, eu sempre posto alguma coisa diferente por lá. E lá eu vou mostrar um mapa de como ficou essa divisão de terra, né? E agora nós vamos ver a herança de Simeão, e saiu a segunda sorte, né? Então a primeira foi lá para o pessoal de Benjamim, a herança de Benjamim. Agora lançaram a sorte novamente e saiu para a tribo de Simeão, né? Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, a herança no meio dos filhos de Judá. Então ontem, inclusive, eu falei, né, que ia fazer divisão, uma tribo com a outra. E aí ele fala das heranças: tiveram Becerba, Seba, Molada, Azar, Eltolade, Ziclage, Bet-Marcobote, Azar, Oma, e ele vai falando Ain, Rimon, Eter, Asa e todas as 4 cidades das suas aldeias. Então, cada cidade dessa tinha perímetros, né, de aldeias, e essas eram também distribuídas por herança, né, conforme aquele território. Todas as aldeias que estavam ao redor das cidades de Balat-ber, que é Ramá do Negueb, esta era a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. E a herança dos filhos de Simeão se tirou de entre a porção dos filhos de Judá. Herança destes era demasiadamente grande para ele, pelos que os filhos de Simeão tiveram a sua herança no meio deles. Saiu a terceira sorte e caiu para os filhos de Zebulon. Os limites da herança até Saride, subiu o seu limite pelo ocidente, Marala, tocava a Dabezete, chegava até o ribeiro que está de fronte de Joquineão. E aí ele vai falar, né, que passava para a nascente de Gat-Efer, de Et-Cazim e a Rimon, que estendia até o Neá. Rodeando os limites, passava para o norte de Anatom e terminava no vale de Eftan-El. E aí, esta era a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. E aí, qual foi a quarta sorte? Tribo de Issacar. Os filhos de Issacar, segundo as suas famílias, seu território incluía Jezreel, Quesulote, Sunem, Afanaim, Sion, Anacarate, Rabite, Quizião, Ebes. O limite tocava Tabor, Sazimá, Bet-Semer e terminava no Jordão. Ao todo, 17 cidades com as suas respectivas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Issacar, segundo as suas famílias. Saiu a quinta sorte, a tribo dos filhos de Asser, segundo as suas famílias. O território deles incluía Eucate, Ali, Bet, Akzaf,
Alameleque, Amade, Mizal, tocava o Carmelo, para o ocidente Sior, Libinate, volvendo para o nascente do sol, Bet-Dagon, tocava Zebulon, e o vale de Iftael. E nós vamos ver que voltava ao limite de Ramá até a forte cidade de Tiro. Então tomava a Osa para terminar o mar na região de Aksib. Também o Mar, Afeca, Reobe, completando 22 cidades e as suas respectivas aldeias, isso mesmo. E aí nós vamos ver a herança de Naftali, que foi a sexta tribo, né? Quando eles lançavam a sorte. Da mesma forma, foi falando-se os limites de cada uma delas pelo ocidente, eles vão traçando, né? As cidades fortificadas de Zidim, Zé, Amate, Racate, Kinerete, Adamá, Ramá, Azor, olha quantas cidades, né? Todas as 19 cidades com as suas respectivas aldeias. Depois, a sétima sorte caiu sobre os filhos de Dan. E aí o território da sua herança incluía Zorá, Estaol, Salabim, Aijamalon, Itla, Elon, Tima, Ecrom. E aí saiu, porém, um pequeno limite aos filhos de Dan, pelo que subiram aos filhos de Dan e pelejaram contra Lesem, e a tomaram, e a feriram ao fio da espada, e tendo-a possuído, habitaram nela e lhe chamavam de Dan, segundo o nome de Dan, seu pai. Esta era a herança dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, essas cidades e suas aldeias. Depois, por último, nós vamos ver a herança de Josué, isso mesmo. Diz assim: acabando, pois, de repartir a terra em herança segundo os seus territórios, deram aos filhos de Israel, a Josué, filho de Num, herança no meio deles. Deram-lhe, segundo o mandado do Senhor, a cidade que pediu, Tinate-Sera, na região montanhosa de Efraim. Reedificou ele a cidade e habitou nela. Eram as suas heranças, que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das famílias repartiram por sorte, em herança pelas tribos dos filhos de Israel, em Siló, perante o Senhor, à porta da tenda da congregação, e assim acabaram de repartir a terra. E aí nós vamos ver que, por fim, né, havia uma ordenança, estabelecer as cidades refúgio. É isso mesmo. Deus já tinha determinado em Números 35, 9, ele vai falar, repetir isso em Deuteronômio 4, do 41 ao 43, e em Deuteronômio 19, do 1 ao 13, ele fala sobre as cidades refúgio. Então agora chegou a hora de estabelecer, né? Disse mais o Senhor a Josué: fala aos filhos de Israel e apartai para vós outros as cidades refúgio, de quem vos falei por intermédio de Moisés, para que fuja para ali o homicida, que por engano matar alguma pessoa sem o querer, para que vos sirva de refúgio contra o vingador do sangue. E fugindo para alguma dessas cidades, por-se à porta dela e a exporá o seu caso perante o ouvido dos anciões da tal cidade. Então tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. Se o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão nas mãos do homicida, porquanto feriu o seu próximo sem querer e não o aborrecia antes. Habitará, pois, na cidade de refúgio até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que for naqueles dias. Então, tornará o homicida e voltará à sua cidade, à sua casa, a cidade de onde fugiu. E designaram, pois, solenemente Quedes, na Galileia, na região montanhosa de Naftali, Siquém, na região montanhosa de Efraim, e Quiriate Arba, ou seja,
Hebrom, na região montanhosa de Judá. Da além do Jordão, na altura de Jericó, para o oriente designaram Bezer, no deserto, no planalto da tribo de Rubens, Ramote, e em Gileade, na tribo de Gade, Golã, em Bazã, na tribo de Manassés. Então essas eram as cidades designadas pelos filhos de Israel para os estrangeiros que habitavam entre eles, para que se refugiasse nela todo aquele que por engano matasse alguma pessoa, para que não morresse na mão do seu vingador. E aí nós vamos ver no 21 a cidade dos levitas. Isso mesmo. Então se chegaram os cabeças dos pais dos levitas, a Eliezer, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel. E falaram em Siló, na terra de Canaã, dizendo: o Senhor ordenou por intermédio de Moisés que nos desse cidades para habitar e os seus arredores para os nossos animais. E os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, segundo o mandado do Senhor, essas cidades e os seus arredores. Caiu a sorte pelas famílias dos coatitas. Assim, os filhos de Arão, o sacerdote, que era dos levitas, tiveram sorte da tribo de Judá, e dos filhos da tribo de Simeão, da tribo de Benjamim, 13 cidades. Os filhos de Coate tiveram sorte na cidade da tribo de Efraim, na tribo de Dan e na meia tribo de Manassés, 10 cidades. Os filhos de Gerson tiveram a sorte na tribo de Issacar, a tribo de Assé, Naftali e a meia tribo de Manassés em Bazã, 13 cidades. Os filhos de Merari tiveram por sorte, segundo a sua família, na tribo de Rubens, na cidade de Gade e na tribo de Zebulon, 12 cidades. E deram os filhos de Israel aos levitas essas cidades, seus arredores, por sorte, como o Senhor ordenara, por intermédio de Moisés, né? Então a gente vai ver detalhamento, né, de todas essas cidades aqui, das suas respectivas tribos que acolheram ali os levitas, né? Eles ficaram distribuídos, porque, segundo aquilo que Deus tinha determinado, eles não teriam possessão, eles não teriam herança, né? Que o próprio Deus era a sua herança. Desta maneira, deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar aos seus pais, e o possuíram e habitaram nela. E o Senhor lhe deu repouso em redor, segundo quanto jurava aos seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles, e todos eles o Senhor os entregou nas suas mãos. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. Vou repetir para você esse texto, porque eu quero que hoje fique guardado no seu coração como Deus é fiel. Preste só atenção, é o versículo 45 do capítulo 31. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo, exatamente tudo se cumpriu. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.